Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV vamos conversar com Vitor Leitão, economista e sócio da Lema. Oi, Vitor, seja muito bem-vindo. Oi, Mirelle, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, nós que agradecemos por ter aceitado. Vitor, a Lema é uma consultoria de investimentos voltada para RPPS, que são os regimes próprios de previdência social. Como é que surgiu o interesse por esse público? Bem, Mirelle, isso surgiu em 2010, né? Eu, junto com o meu sócio Gregório Matias, a gente trabalhava numa corretora de valores, então a gente teve acesso a esse público com algumas palestras, eles buscavam investimentos com a gente, e daí surgiu a nossa ideia de montar uma consultoria para atendê-los, para apoiá-los, né, nos investimentos que eles fazem. Os regimes próprios de previdência, eles cuidam dos recursos que são necessários para a previdência, né, para os benefícios previdenciários dos servidores municipais. Então a gente percebeu que ali havia uma carência de informação, de um tratamento mais profissional para isso, e a gente tinha essa bagagem, né? Então, a partir daí, a gente iniciou em 2012, foi quando a gente deu o pontapé inicial. Começamos realmente do começo, né, como se fala, então a gente foi buscando um a um. Hoje, ainda bem, depois de 8 anos, a gente tem uma equipe bem capacitada, bem robusta, são 150 municípios distribuídos em 6 estados aqui da região Nordeste, que a gente vai andando, percorrendo o sertão nordestino e fazendo amigos aí por onde a gente passa. Bom, o crescimento, né, ele é muito expressivo, porque hoje vocês atendem aí mais de 150 RPPS no Nordeste. Vitor, conta para mim como é que é feito esse atendimento. Bom, aí é muita estrada, né? A gente costuma brincar aqui, a gente fala que foi muita sola de sapato, muito tempo de estrada. A gente, em algumas semanas, hoje a gente tem um time comercial mais robusto, né, com mais gente, então, mas ainda assim, cada consultor sai geralmente na segunda-feira de manhã, aqui de Fortaleza, onde a gente fica, pega um voo para a cidade mais próxima, alguma capital, pega um carro, e aí são 2.000 e poucos quilômetros percorridos por semana, para tentar visitar todo mundo, né? Então a gente tenta otimizar essa logística, né, que ela é muito complicada, mas a gente tem conseguido fazer. Todos os nossos clientes, né, eu te falei, são 150, hoje todos eles são visitados pelo menos 2 vezes por ano, presencialmente, né? Então a gente tem uma atuação, a gente sempre entendeu que essa atuação presencial ela era muito importante, inclusive além do próprio cliente, daquele próprio relacionamento direto que a gente tem ali com a gestão, com os dirigentes dos RPPS, eles têm conselhos de previdência, tem comitês de investimento, então a gente precisa conversar com bastante gente e a gente está sempre presencialmente. Claro que durante esse período aqui de pandemia a gente passou a fazer um atendimento online, né? Então também aderimos lá no início a questão das lives, buscamos profissionais para estar junto com a gente, para discutir as instituições financeiras. Então foi muito bacana, bastante gente participou, a gente conseguiu, inclusive, levar mais do que para a nossa região aqui, que era o nosso foco inicial, mas a gente conseguiu ter gente do Brasil inteiro participando com a gente, né? Então foi muito bom, muito gratificante, o pessoal acompanhou bastante. E os clientes, inclusive aqueles que tinham aquele mais receio de lidar com a tecnologia, a gente conseguiu quebrar essa barreira aí durante esse período e tem feito bastante reunião online também. Muito bom, não tem resultado melhor do que o feedback positivo vindo dos seus clientes, né? Agora, Vitor, você falou sobre a capacitação dos seus clientes e colaboradores como também um dos diferenciais da Lema, inclusive também sobre os eventos e cursos, alguns deles são 100% gratuitos. Então, com foco nesse ponto, vocês têm algum projeto futuro? A gente tem um foco, sempre teve, a gente costuma dizer, o Everardo Matias é outro sócio nosso que está com a gente também desde 2013, hoje são 5, né? O Gustavo e o Petro também se juntaram ao nosso time mais recentemente, mas o Everardo sempre diz que a capacitação está no nosso DNA, que de fato é verdade, né? A gente tem feito curso, a gente faz em média mais de um curso por mês, nos mais variados locais, né? Então a gente não se restringe só às capitais, então a gente vai para o sertão, a gente vai para o litoral, a gente faz curso em bastantes locais para tentar facilitar a logística também dessas pessoas participarem, né? Então é uma média de mais de um curso por mês e a gente tenta sempre parcerias para fazer esses cursos de forma gratuita. Da mesma forma são os eventos, então a gente faz um seminário que a gente chama de Seminário Lema de Investimento uma vez por ano, né? Então, eles fazem pelo menos em 2 ou 3 cidades. Esse a gente faz com mais gente, são eventos que contam com 150 a 200 pessoas, totalmente gratuito, né? Então a gente busca parceria, patrocínio com alguns bancos, algumas instituições que também se relacionam com esses RPPS para que eles consigam, junto com a gente,
custear e dar esse evento gratuito, né? Então as pessoas chegam, tem um café da manhã, tem um kitzinho com brinde, com material do evento, dos participantes, depois com almoço, enfim, a gente tenta proporcionar ali um ambiente muito bom de interação entre eles, porque, Mirelle, eles têm uma limitação de orçamento, né? Então a limitação de orçamento muitas vezes inviabiliza, se for um evento, você já precisa se deslocar para uma cidade para esse evento, e ainda se tiver custo de inscrição, ele acaba ficando muito pesado e as pessoas deixam de ir. Então, como a capacitação, a gente diz, está no nosso DNA, a gente tentou arrumar uma forma de fazer isso gratuito para que a gente tenha o máximo de pessoas possível. E isso tem sido um sucesso também, né? Esse ano a gente conseguiu já fazer, foi no início do ano, janeiro, fevereiro, ainda não tinha a questão da pandemia, então já conseguimos cumprir bem aí esse papel com os seminários. E os cursos, a gente deu uma parada, mas daqui a pouco, entrando nos projetos futuros aí, a nossa ideia, de fato, é fazer alguns cursos online, preparar alguns materiais, reuniões, como a gente já aderiu às lives, né, como eu disse, mas é preparar mais material online para que as pessoas possam participar sem precisar se deslocar. Maravilha, parabéns por essas iniciativas, espero que vocês realmente sejam um exemplo e que sejam também inspirações para outras empresas. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você me dissesse quais os pontos um gestor de RPPS ele deve analisar, Vitor, ao escolher uma empresa para consultoria de investimentos. Bom, Mirelle, aí investimentos de uma forma geral, né, tanto para pessoa física, para empresas, para RPPS não é diferente, você precisa ter uma empresa em que você confie, né? Então a gente conseguiu ao longo desse tempo ir construindo gradativamente uma credibilidade, então nossos clientes estão satisfeitos, confiam no nosso trabalho, né? Então a gente vai sugerir onde eles precisam aplicar esses recursos. Você imagina, às vezes, um município muito pequeno, onde aquele presidente daquele RPPS lida com alguns milhões de reais que são para o pagamento de aposentadoria daqueles servidores que muitas vezes são os próprios familiares deles, né? Então ele tem uma responsabilidade muito grande e muitas vezes sem ser especialista em investimentos. Então ele confia muito a gente, esse apoio, né? A gente não faz a gestão, a gente não mexe no dinheiro, a gente só aconselha. Então ele confia muito nisso, na gente, então a credibilidade... precisa ser uma empresa idônea, né? Obviamente, hoje com o Google aí facilita muito essa pesquisa, então saber se a empresa de fato, quem são os profissionais, qual é a empresa, qual é o histórico, né? Buscar referência com outros regimes próprios. Embora esse segmento ele seja muito específico, hoje há uma interação muito grande entre as pessoas, inclusive de todas as regiões do Brasil, né? Então as pessoas precisam conhecer, pesquisar, conversar, saber quem é esse profissional, ou quem são os profissionais, quem é essa empresa. Então o principal ponto aí realmente é a credibilidade e, obviamente, no nosso segmento a gente precisa ter um registro na CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários. É uma obrigação legal tanto do consultor, pessoa física, no meu caso sou o responsável técnico lá perante a CVM pela Lema, e a própria empresa também precisa ter esse registro. Então esse é o primeiro passo, esse é o básico, ter um registro lá na CVM, ser fiscalizado, ser registrado na CVM, e aí o principal ponto eu diria que é sempre a credibilidade, acreditar no trabalho, entender que o consultor realmente pode ser um braço ali, pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa de apoio para a gestão desses recursos. Vitor, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar um pouquinho mais da sua experiência e contar a história também da sua empresa de consultoria Lema. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Empresários, viu? Até uma próxima! Muito obrigado, Mirelle. Até a próxima. Obrigada. Eu conversei com o Vitor Leitão, economista e sócio da empresa de consultoria Lema. O Empresário de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se encontra durante a programação. Até lá.